Essa aula vai abordar a poluição industrial, que corresponde a todas as formas de lançamento de resíduos no meio ambiente pelos diversos tipos de indústrias. E, devido às suas atividades, as atividades industriais, elas são o segmento que mais lançam poluentes tanto no ar como na água quanto no solo, ou seja, no meio ambiente de uma maneira geral. As indústrias são as principais responsáveis pelos impactos ambientais e pela degradação do planeta. E esse lançamento de poluentes causam inúmeros danos ao meio ambiente. E esses danos são integrados, né? Eles não são isolados. Você impactua na água, ela vai resultar em outros impactos, tanto no solo quanto no ar, e qualquer um desses outros impactos causados, seja no ar ou no solo, também vai impactar nos outros meios dentro da superfície terrestre. As principais causas da poluição industrial são a própria natureza dos processos e compostos utilizados. A própria natureza da atividade industrial já induz a poluição, como por exemplo as indústrias de tinturarias. Então, é muito comum as tinturarias nas confecções. Então aquela tinta tem por determinação legal serem tratadas antes de serem despejadas no ambiente, só que como isso é um gasto muito elevado, essas empresas de tinturaria, de confecção, não utilizam o equipamento necessário para fazer essa descontaminação das águas poluídas pelas tintas. Então lança no ambiente aquela água poluída, lança nos rios, no solo e polui tudo isso. Então, a própria natureza e os compostos que são utilizados pelas indústrias já causam a poluição. Outro exemplo são as indústrias petroquímicas, que precisam tratar os seus resíduos antes de lançar nos rios, no mar ou no ambiente, mas nem sempre isso acontece. Há sempre aquele jeitinho brasileiro de driblar as normas, né? Outra causa é a desatenção ou desprezo pelas normas. Geralmente as indústrias têm um certo desprezo pelas normas ambientais, principalmente quando estão instaladas em países subdesenvolvidos ou países emergentes que necessitam dessas indústrias para se desenvolver, como o Brasil, por exemplo. Então, essas indústrias buscam países que ignoram algumas normas ambientais para facilitar a indústria de produzir, a produção industrial. E com isso, essas normas são totalmente desprezadas. E outra causa também é a ocorrência de acidentes. É muito comum acidentes em usinas nucleares, acidentes com petroleiros, com petróleo, lançamento de muitas toneladas e toneladas de óleo no mar, além de outros acidentes químicos também que despejam resíduos nos rios e no solo, ou no rompimento de barragens de rejeitos de mineração que despejam e causam, além de mortes humanas, muitos impactos ambientais, tais quais os que ocorreram aqui no Brasil recentemente. E também descartes inadequados de resíduos. Aqui nós podemos citar os descartes dos resíduos nucleares, das usinas nucleares, que têm normas muito rigorosas para lacrar os resíduos e enterrá-los dentro de um compartimento de concreto e também chumbo. Só que isso é um processo muito dispendioso, muito caro, e nem sempre essas indústrias de energia obedecem. Os principais meios de
contaminação provocadas pela indústria, podemos citar a contaminação das águas dos rios primeiro, principalmente pelos produtos químicos, indústrias petroquímicas, indústrias químicas e também indústrias de tecido ou qualquer outra indústria que utilize produtos químicos para fazer o seu produto. Então, por lei, é necessário haver o tratamento desses resíduos antes de despejá-lo nas águas. Então tem que ser feita uma limpeza, retirar o resíduo poluente e purificar a água. Só que geralmente o que ocorre é que eles lançam diretamente, desviando a tubulação para a fiscalização não observar, e aí despejam diretamente no rio sem nenhum tratamento. Com isso, os resíduos químicos poluem principalmente os rios. A mineração é outro fator muito degradante das águas dos rios. Aqui no Brasil nós temos a empresa de mineração, a Companhia Vale do Rio Doce, ou simplesmente a Vale, que não tem muito apreço pelas regras ambientais, pela Constituição que temos no Brasil, e com isso muitas barragens ainda foram construídas de forma inadequada e ainda estão em risco de haver o rompimento. Além de mineração de minérios de ferro, ou outros minérios, também a mineração de carvão mineral, que polui de forma quase que irreversível, totalmente irreversível, alguns rios também. Aqui no Brasil nós temos minas de carvão, principalmente na região sul do país. Em relação a resíduos químicos, em todo o país tem empresas químicas. Aqui em Pernambuco tem muitas empresas químicas que lançam os rejeitos diretamente nos rios que passam pelo estado. E outra questão preocupante são as agroindústrias, porque elas têm a tendência a querer sempre melhorar, sempre aumentar a produção através do lançamento de produtos químicos, agrotóxicos, e com isso esses agrotóxicos se acumulam no solo. Quando vem a chuva, os agrotóxicos penetram no subsolo e poluem os lençóis freáticos. Então não só as águas superficiais estão condenadas com a produção industrial, mas também os lençóis freáticos estão em risco de perecerem devido à ganância pela produção, pelo aumento da produção e também pelo acúmulo de capital. Outra consequência preocupante é a devastação florestal, o deflorestamento, causado principalmente pelos processos de mineração, que é a obtenção de commodities. A mineração no Brasil, em sua maioria, é feita pela Vale, e a maioria das vezes pela história da Vale, é autorizada pelo governo. Nem sempre eles obedecem a todas as regras e aumentam seu espaço de exploração, com os fiscais, a fiscalização fechando os olhos para isso. Além disso, a silvicultura é outro fator, outra atividade preocupante. A silvicultura é destinada à indústria, principalmente à indústria alimentícia, que causa a devastação da floresta, a retirada da mata nativa para a produção de determinado tipo de produto. Aqui nós temos, na Indonésia, a retirada da floresta para o plantio de palma. Para que isso? Para a produção de óleo de palma. O óleo de palma é um dos commodities mais importantes da economia mundial e é muito utilizado e é encomendado principalmente pelas empresas no ramo de chocolate. Uma delas foi a própria Nutella, que passou aí por um tempo sendo boicotada, criticada por conta dessa prática de importar óleo de palma da Indonésia, que é produzida pelo deflorestamento,
para devastação florestal. Então aqui são palmas, é retirado o óleo e é vendido lá para a empresa Nutella para produzir o seu produto. Aquela consistência que a Nutella tem é devida justamente ao óleo de palma. Sem óleo de palma não ficaria daquele jeito, então é um óleo essencial, é um dos commodities mais importantes da economia mundial e causa muita devastação, principalmente lá na Indonésia. Aqui no Brasil, esse óleo de palma pode ser conhecido também como óleo de dendê. E também pasto. A agroindústria ou a indústria pecuarista retira a mata nativa para colocar o gado, plantar pastos e com isso aumentar a sua produção. Então é um outro fator que causa muito desmatamento, principalmente na região central do Brasil, que é onde tem as maiores fazendas de gado do país, mas não é só no Brasil também, não é só no Brasil também não. Nos Estados Unidos tem muita desmatamento por conta da criação de gado, principalmente no estado do Texas. E também na França, o país maior produtor de carne da Europa, que também causou desmatamento em suas florestas nativas para a introdução de pastos. E uma grave atividade que ocorreu recentemente foi a autorização pelo governo, na época o governo de Lula, em que ele autorizou a derrubada da mata da Serra Vermelha no Piauí para transformar em carvão, para ser utilizada em carvoarias, transformar a mata em carvão para ser utilizada nas indústrias siderúrgicas da região nordeste e região norte do país. Essa prática foi muito criticada, mas ainda hoje está ocorrendo. Isso aqui são carvoarias legalizadas, uma empresa do Rio de Janeiro que se instalou aqui no Piauí com autorização do então governo petista. Então, um dos legados deixados por esse governo, a devastação da floresta da Serra Vermelha, lá no Piauí, através da formação de carvoarias. E por incrível que pareça, o nome desse projeto é Projeto Energia Verde. Então você pega o verde da mata e transforma em carvão para a siderurgia e a mata fica somente um espaço limpo. As indústrias também poluem o ar, desde a Revolução Industrial, que nós tivemos a poluição do ar pelas indústrias. Nessa época não existia nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente e o principal recurso energético utilizado era o carvão mineral, que lança gases tóxicos em quantidade muito grande. Mas atualmente ainda continua a utilização desse carvão, principalmente nas indústrias siderúrgicas, nas siderurgias, para a produção de metais. Sem essa fonte de energia, que é o carvão, a produção de metais não seria possível. Então, a siderurgia é um dos maiores poluidores do ar atmosférico atualmente. E um dos países, ou o país que mais polui devido a esses fatores é a China. A China não tem nenhum respeito pelo meio ambiente, só tem respeito pelo progresso. Então, o Estado Comunista Chinês, que é uma ditadura em que o governo comanda tudo e todas as indústrias, não se preocupa com a questão ambiental. O que eles querem é enriquecer cada vez mais e produzir cada vez mais para vender para o mercado, tanto o mercado interno quanto o mercado ocidental. Então a China é o maior poluidor do ar atualmente. E também, graças a todos esses impactos ambientais causados pelas indústrias, ocorrem muitas alterações climáticas. E com essas alterações climáticas,
a tendência é que a vida modifique no planeta. Vai haver modificação tanto na fauna quanto na flora do planeta por conta das alterações climáticas. Uma delas é a distância, por exemplo, desses pinguins para a reprodução. Então, cada vez mais que o gelo derrete, a distância fica maior e eles têm que fazer uma migração mais contínua, e com isso a espécie tende a ser reduzida cada vez mais. E reduzindo os pinguins, vai reduzir também a população de focas, que as focas se alimentam de pinguins. Então vai haver aí uma grande alteração nas cadeias alimentares no mundo todo. Aqui é um exemplo: a foca se alimenta do pinguim e o urso se alimenta das focas. Para sobreviver, eles precisam se alimentar de focas, engordar bastante para depois guardar energia para uma nova etapa. Então há risco de extinção em massa, principalmente dos carnívoros, por conta da redução de algumas espécies causadas pelas alterações climáticas. Além disso, alteração no período de migração de aves e também de peixes, o que pode provocar também a redução ou até a extinção de algumas espécies que precisam se alimentar desses peixes que estão migrando em período diferente, ou mais cedo ou mais tarde, ou esses próprios peixes e aves que migram mais cedo ou mais tarde, chegam no local da migração e não encontram seu alimento natural, e aí vão perecer fatalmente e causar graves impactos na fauna e na flora também, porque as aves são pássaros que carregam sementes no período de migração. Além dos pequenos insetos, as abelhas também são atingidas por esse processo.